Boa noite. Já me sugeriram até um relógio, um despertador para essa hora. Aí eu sugeri o seguinte: se o sono vem por causa do almoço, eu sugeri não almoçarmos. Aí alguém disse assim: o Séries faz isso, o Séries não almoça. Eu perguntei para ele: dá certo, Séries? Ele falou: dá. Então está aí a minha sugestão testada e aprovada. Atos, capítulo 14, Atos 14, versículo 21. Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram a Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Tiramos algumas instruções no capítulo 11, versículos 29 e 30, primeira vez que aparece em Atos. Atos faz menção de presbíteros. Hoje pela manhã lemos essa segunda menção de presbíteros e temos procurado tirar daqui algumas lições. E nós terminamos o período anterior considerando que Deus planejou uma liderança plural, uma liderança compartilhada. Essa é a vontade de Deus, que haja um grupo de irmãos, de presbíteros, e que esses irmãos venham ajudar o povo de Deus, apacentar o povo de Deus amistosamente, não se colocando sobre o outro. Pensamos em algumas ciladas que podem aparecer e que são prejudiciais ao governo de uma igreja. Então nós citamos o caso de Diótrefes, já tinha sido mencionado aqui pelo irmão Adalto, e olhamos para 3 João, se você quiser deixar aberto lá, considerando um comportamento padrão que a palavra de Deus nos mostra em relação a um autoritário, a um tirano, que não governa pelo exemplo, como Pedro escreveu, 1 Pedro 5, mas que governa dominando. Esse não é o desejo do Senhor, esse não é o modelo que o Senhor estabeleceu. Então há um exemplo nas Escrituras, já nos tempos apostólicos, de alguém que se colocou assim no seio da igreja. Alguém que gostava de exercer a primazia. O nome dele era Diótrefes, nome bem conhecido. Nós tratamos sobre isso então. E falamos que existem outras razões que podem promover uma superexposição de um dos presbíteros, mas não porque ele ama o primeiro lugar, não porque ele ama a primazia,
mas porque os outros irmãos estão sempre com um pé atrás, faltando não cultivando algumas virtudes necessárias para aqueles que estão servindo ao Senhor, servindo ao seu povo, governando o seu povo. E voltando a Diótrefes agora, olhando para o que está aqui em 3 João, nós notamos que o caso dele era outro. Ele estava super exposto, não porque outros irmãos estavam recuados, mas ele gostava disso, ele gostava de estar à frente, ele amava ser o primeiro. Então, essas sugestões que eu apresentei no período passado estavam fora das cogitações e das preocupações de Diótrefes. Não era o caso dele. Diótrefes, ele gostava, ele amava ser o primeiro. E nós já citamos o exemplo de Pedro, por exemplo, que escreveu aos presbíteros dizendo: eu presbítero com eles, não sobre eles, não acima deles, não um presbítero presbítero chefe, mas alguém trabalhando com outros irmãos. Esse nome Diótrefes significa amamentado ou educado por Júpiter. Engraçado nesse significado, né? Educado por Júpiter ou amamentado por Júpiter. Júpiter era a principal divindade da coleção de deuses dos gregos e dos romanos. Então, Júpiter era o chefe dos deuses, por assim dizer. Era o maioral dos deuses, tanto na coleção de deuses dos gregos, na coleção de deuses dos romanos. Então, são citados 2 deuses em Atos 14, 12 e 13. Paulo chega ali naquele lugar, dominado pelo paganismo, tomado pelo paganismo, manifesta ali o poder de Deus através de alguns milagres. Atos 14, 12. Quando 11, né? Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós, por causa da manifestação do poder de Deus através da instrumentalidade daqueles servos. O 12 diz assim: a Barnabé chamavam Júpiter, o que amamentou Diótrefes. A educação de Júpiter que foi ministrada a Diótrefes. Então, a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio. Mercúrio é o Hermes, é o mesmo Hermes, né? Então, Mercúrio e Hermes se refere ao mesmo Deus, né? Mercúrio porque era Barnabé o principal portador da palavra. Então, o Barnabé era o Mercúrio ou o Hermes. Por isso é hermenêutica, né? Hermenêutica, porque está ligado com o discurso, né? Com a oratória. Barnabé Júpiter e Paulo Mercúrio. Então, Barnabé está calado e Paulo está pregando. Então, Paulo é o Hermes, é o orador. E o Barnabé está quietinho porque Paulo está falando por Barnabé. Então, essa foi a compreensão deles. Então, eram deuses conhecidos na época daqueles irmãos.
Então, deixando esse versículo para trás, Diótrefes, esse nome significa Dio, né, Zion, né, educado por Júpiter, ou amamentado por Júpiter, a principal divindade do panteão, da coleção de deuses greco-romano. Eu não sei se você é dado a isso, eu não sei se porque eu gosto de admirar o comportamento humano, às vezes eu fico olhando para uma pessoa e eu fico pensando como é que essa pessoa adquiriu esse comportamento. Como é que ela chegou a essa personalidade, a esse caráter? Né? Admirando aquela pessoa, né? Admirável para mim, eu falo, como é que chegou a esse ponto? Esse homem, assim, grave, né? Sério, essa mulher também. Foi uma criança, foi um adolescente, foi um jovem. E ainda é relativamente jovem, você percebe aquela firmeza, aquele caráter, aquela personalidade. Eu fico pensando nas impressões que aquele jovem, aquela jovem receberam para ter aquela personalidade. Eu fico pensando no processo. Como é que chegou até a essa pessoa, a ter a essa personalidade, a esse caráter? Para mim, a forma como a pessoa é educada, é treinada, diz muito sobre ela. Para mim a forma como ela foi preparada, a forma como ela foi treinada, diz muito sobre como ela vai ser, o que ela vai ser. As impressões do treinamento, as impressões da educação. E Diótrefes fazia jus ao seu nome. Então, o homem Diótrefes, ele fazia jus ao nome que ele recebera. Assim como a palavra de Deus, assim como disse na palavra de Deus a esposa de Nabal, que cometeu aquela loucura em relação a Davi numa época em que Davi precisava de ajuda. Escute a fala dessa mulher em relação ao marido dela. Não se importe o meu senhor, o rei Davi, com este homem de Belial, o marido dela, este homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome, ele é. Esse homem faz jus ao nome dele. A esposa de Nabal está falando para Davi. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, o que significa o seu nome, ele é. Ele é uma personificação do seu nome. Você está vendo essa pessoa aí, Nabal? Ele é o que o nome dele significa. Porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Nabal significa tolo. E a mulher dele está falando, o tolo é tolo. Ele é aquilo que é apresentado no seu nome, é a personificação do seu nome. E em relação a Diótrefes, é a mesma coisa. Diótrefes fazia jus ao seu nome, treinado, amamentado por Júpiter, o maioral dos deuses. E agora esse homem está no ambiente da igreja, se colocando como grande. Ué, foi o que ele aprendeu? Ser grande. Meu filho, você precisa ser grande. Meu filho, você precisa ser o centro. Você representa a gente. Você representa a família. E vai colocando essa motivação para a criança, não é? Então, o Diótrefes foi amamentado pelo espírito de Júpiter, o maioral dos deuses. E agora ele está no ambiente da igreja, se impondo ao presbitério.
se impondo a sua própria vontade. O amamentado pelo maior Deus, pelo maior ídolo dos pagãos, ele era exatamente aquilo, agia exatamente assim na companhia dos irmãos. Foi treinado para ser grande, foi educado para ser o centro, foi treinado para ser servido e não para servir. Aprendeu a ter uma visão exagerada de si mesmo. Agora pense uma pessoa que recebeu esse treinamento antes da conversão, antes de ser reconhecido como um presbítero. Pense se essa pessoa não for levado para trás do deserto. Porque a Escritura diz que o Moisés era eloquente, falava bem, tinha uma oratória impressionante. Fora treinado no Egito para isso. Mas ele foi levado para trás do deserto. E lá ele desaprendeu de falar. E quando chamado, ele diz assim para o Senhor: eu não sei falar, eu tenho uma dificuldade para me expressar. Desaprendeu. Agora imagine esse que se agora é reconhecido como um presbítero, não for levado para trás do deserto, o lugar do treinamento, da desaprendizagem, dessas influências ruins, anticristãs, que exaltam o homem, em prejuízo do próximo. Pense essa pessoa trabalhando na companhia de outros irmãos. Que dificuldade, se ele não for destreinado daquelas impressões que recebeu. Como é importante que haja uma preparação, um envolvimento, uma preparação, um polimento daqueles que serão envolvidos e reconhecidos pela igreja como um entre os outros que estão apacentando o povo de Deus. Porque se não for assim, ele quererá ser o centro, ele quererá ser grande, ele quererá ser servido de todas as formas. E aquela igreja está sofrendo com isso. Aquela igreja sofria com isso. Certa feita, os irmãos estavam conversando sobre uma moça, e um deles falou assim: ela foi educada para ser grande. Eu fiquei pensando naquilo, educado para ser grande. Que contraste, não é? O treinamento de Cristo é diferente. O treinamento de Cristo poliu os seus discípulos para serem pequenos e para servirem aos seus irmãos. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, aquele que é Deus, mas que não julgou como usurpação o fato de ser igual a Deus, mas foi se esvaziando, assumiu a forma de homem, assumiu a forma de servo e se entregou como sacrifício pelos pecadores ali naquela cruz. Uma vereda de esvaziamento, de humilhação voluntária, humilhação espontânea. Ele entregou a si mesmo, ele se entregou. Ele quis descer, ele quis ser homem, ele quis servir, ele quis ir em direção até aquela cruz. E o treinamento não foi diferente da forma como ele agiu. Os seus discípulos receberam um treinamento no sentido de torná-los pequenos, menores, e de servirem aos seus irmãos. Mateus 20, 26, por exemplo. Mateus 20, 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva.
Você quer ser grande? O Senhor Jesus está ensinando aqui. Você quer ser grande no meio do povo de Deus? Será esse o que vos sirva. Então, a grandeza está no caminho da servidão. No reino de Deus, no ambiente da igreja, é grande aquele que serve aos seus irmãos. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Quer ser grande? Sirva. Quer ser o primeiro? Seja servo dos seus irmãos. Não é um treinamento que conduz à vaidade, à altivez. Antes, é um treinamento que nos ensina o esvaziamento do eu, do ego, em benefício do nosso semelhante, do nosso próximo, do nosso irmão e da nossa irmã. João 13, 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre, versículo 13, e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Treinamento pelo exemplo, não uma chefia, mas um líder que governa pelo exemplo, que ensina pelo exemplo, que treina pelo exemplo, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior daquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Esse é o treinamento do Senhor Jesus Cristo para os presbíteros. Precisam aprender a servir. Precisam aprender a serem pequenos, no máximo, à medida da altura do seu próximo, do seu semelhante, no máximo, mas é melhor que seja menor do que eles. Lucas 22, 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. É sempre essa competição, né? Essa votação. Mas eles já tinham feito uma pesquisa para saber quem era o pior. Porque o Senhor havia dito: um de vós vai me trair. Então eles começaram a pesquisar qual deles seria o traidor. Então, quem é o menor? Agora, quem é o pior, né? Agora, quem é o maior? Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos, a arquitetura de governo, a arquitetura de administração dos gentios, das nações. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade, dominando sobre eles, são chamados benfeitores. Então, na mentalidade dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus, só pode ser benfeitor se dominar o povo, se controlar o povo, se explorar o povo. Mas vós não sois assim, versículo 26. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? É uma retórica. O que você acha? Quem é maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? É claro que quem está sentado à mesa é maior. Mas o Senhor Jesus está perguntando: porventura, não é quem está à mesa? Claro que é. Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Quem é maior? Quem está sentado à mesa. Então vocês estão sentados à mesa. E eu estou servindo.
o exemplo do Senhor Jesus Cristo àqueles que buscam exclusividade, aqueles que querem se destacar em prejuízo dos demais, aqueles que foram amamentados por Júpiter, aqueles que receberam o treinamento do espírito do maior dos deuses do paganismo, querer ser maior do que os outros, querer dominar sobre os outros. Aí entram lá no cenáculo, levaram essa pesquisa, né, no coração, né? Aí ele pega uma toalha para enxugar o pé de todos eles. Se fosse seguir aquela lógica deles, né? Uma toalha para esse, para Pedro, uma toalha para o João, uma toalha para o outro. Uma toalha, cingiu-se com uma toalha para enxugar o pé de todos eles. Então, aqueles que buscavam exclusividade estavam, naquele ato o Senhor já estava quebrando essa ideia. Uma bacia, vai lavar o pé na água do outro. Aí vai para a ceia, um pão. Não um pão de um pão do outro. Um cálice. Para aqueles que buscavam exclusividade, se separar dos demais. E só esses gestos do Senhor Jesus Cristo já estavam batendo nessa mania que a gente tem de exclusividade, de querer se separar, o isolamento, a exclusividade em prejuízo do todo, do conjunto, da unidade do corpo, da superioridade. Os presbíteros devem se lembrar sempre do exemplo do Senhor Jesus. Não de Júpiter, mas o exemplo do Senhor Jesus, o sumo pastor, como ele é identificado pelas Escrituras, o sumo pastor. Então, aqueles que estão servindo ao Senhor, servindo às igrejas de Deus, cada uma na sua localidade, aqueles que já estão envolvidos, devem se lembrar do exemplo do Senhor Jesus. Aqueles que aspiram o episcopado, faça aí uma introspecção. Você foi treinado para ser grande pelo papai e pela mamãe? Agora o papai do céu quer que você seja pequeno, para você ter facilidade, ter como servir ao povo de Deus. Porque o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas, tomou o lugar de servo. E esse foi o treinamento que ele deu para aqueles que continuariam com a obra do Evangelho. Então, essa é a primeira característica, não é? A primazia, a primeira característica da ditadura, do ditador, do tirano, do autoritário. Ele se acha maior do que os outros, melhor do que os outros. Voltando aqui para a 3 João, a segunda característica da tirania, a gente percebe aqui é que quando um autoritário nota alguma ameaça ao seu projeto de poder, né? Não de governo, mas o seu projeto de poder, o seu projeto de controle sobre as pessoas, ele começa a criar restrições. Ele começa a criar isolamento. Ele começa a isolar os de fora. Manter isolado os de fora. Olha o versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja. Um apóstolo, que foi chamado pelo Senhor, treinado pelo Senhor, recebeu os oráculos de Deus para compartilhar com um povo de Deus, escreveu alguma coisa para a igreja, onde estava Diótrefes. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Isolou João. Vem a cartinha com instruções da parte de Deus para a consolação da igreja, para a exortação da igreja, para encorajamento da igreja. Eu estou imaginando aqui o conteúdo daquela carta. Por certo, foi segundo as necessidades daquela igreja. Mas o Diótrefes isolou João.
E João diz aqui, ele gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Não nos dá acolhida ou não dá acolhida aos nossos ensinos? E João está dizendo, rejeitou o ensino do Senhor, nos rejeitou. Versículo 10, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los. Então, olha, eu não topo muito João, Diótrefes está falando. João não é bem-vindo aqui. E vocês também não vão acolher João. Nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los. Você já assistiu esse filme? De isolar, para neutralizar. É a cara do autoritarismo. Olha só, isso aqui não é o caso de alguém que está com uma vida marcada pela perversidade. Certo? Vamos deixar isso bem claro. João não era uma pessoa que tinha uma vida perversa. Tinha um comportamento caracterizado por uma vida pecaminosa. Não era. Porque a instrução da palavra de Deus é não ter vida social com quem anda desse jeito. Então, esse isolamento aqui não é por esse motivo bíblico. Olha, fulano está tendo uma vida perversa, ele foi tratado, mas ele continua na desobediência, não mudou nada na vida dele. A Escritura diz que é para a gente manter uma certa distância, não nutrir assim vida social com ele, para ele sentir o drama, para ele sentir os seus pecados. E não é para jogar no lixo, é para ele sentir os seus pecados. Mas esse não é o caso de João. Outro caso, uma pessoa que está ensinando coisas erradas. O que João escreveu aqui vinha da parte de Deus, ele era apóstolo. Então, não é o caso de alguém que estava semeando falsos ensinamentos. Mas é alguém que tinha escrito da parte de Deus. O Diótrefes, o grandão, isolou a influência apostólica para ela não chegar no ambiente onde ele manutendia um projeto de controle, um projeto de poder. Por certo, os irmãos aqui têm essa preocupação, como a gente tem também, de ter cuidado com o púlpito. Né? A gente prega na igreja, local onde a gente está. Mas a gente tem que ficar sentado também, né? Pregador que só gosta de pregar e não tem disposição para ficar sentado, opa! Não é dono da verdade não é verdade? Ele também tem coisas para aprender. Outros irmãos têm recebido revelações também, no sentido de compreender a palavra de Deus, para edificá-lo. Então, a gente podia chamar um irmão, convidar um irmão, para ensinar aqui, porque a gente só está usando o púlpito, a gente tem que sentar também para ouvir a palavra de Deus. A gente precisa ser edificado. Estou com medo de ficar lendo a Bíblia só para os outros. Esse terreno é perigoso demais. Muito intelectual, muito artificial. Tem uma reunião e eu não sei, eu tenho que estar preparado. Então a gente acaba estudando a Bíblia para os outros e não para nós. Então, olha, eu estou cansado, eu quero me assentar. Vamos convidar um
um irmão de fora para ensinar a igreja. Não é verdade que os irmãos, os presbíteros que representam várias igrejas aqui, se preocupam em cuidar do púlpito? É claro que não vão convidar alguém que não fala da parte de Deus. Mas não era esse o caso de João. Ele estava falando da parte de Deus. Era um ensino apostólico. Então, essa atitude de Diótrefes, de isolar a comunhão apostólica abrangente, é o comportamento de uma pessoa autoritária. Autoritária. Que se coloca acima do Espírito de Deus, que quer edificar a igreja de Deus. Então, fazendo essa ressalva, precisamos ter cuidado com a alimentação que cada igreja local recebe. Mas não é esse o caso. Não é esse o caso. A terceira característica do comportamento autoritário é a estratégia de depreciação dos outros. Olha aí, versículo 10. 3 João. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Isso aqui é um modus operandi, é uma forma de agir, é uma forma de controle do rebanho. Depreciar as pessoas. Então, essa palavra aqui, maliciosa, essa expressão maliciosa, ela diz respeito, ela destaca o efeito negativo das palavras proferidas por Diótrefes. O efeito negativo das palavras. Então, o que ele falava, de fato, não era a favor de João. João foi um servo do Senhor, o discípulo amado, que encostou a sua cabeça ao peito do Senhor Jesus Cristo. O Senhor fez revelações para ele. Não assim, nesse sentido, o discípulo amado, não nesse sentido favorável, mas no sentido pejorativo. Palavras cujo o efeito é negativo contra João. E isso é uma forma de um governo autoritário controlar o seu rebanho, falando mentira acerca de outras pessoas, que ele julga que é uma ameaça para o rebanho. E às vezes a pessoa não ensina a coisa errada, mas é uma ameaça. Então, eu imaginei palavras assim: cuidado, irmãos, cuidado com esse tal de João. Ele é muito radical nos seus ensinos. Ele está procurando glória humana. Difamação, depreciação, levantamento de suspeitas contra uma pessoa como forma de controlar o rebanho. Uma outra característica do autoritarismo são as ameaças e as intimidações que são feitas ao rebanho. Versículo 10, a parte B. Nem mesmo acolhe, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Ele não recebe os irmãos, os visitantes. Isso era muito comum, né? Naquela época. Os pregadores ambulantes, que foram muito preciosos, muito usados por Deus para a edificação das suas igrejas. Era comum a visitação desses irmãos, a identificação com eles, nas suas necessidades.
João cita esse ministério no início dessa cartinha pequenininha de 3 João. Então, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Intimidação, ameaças. Imagino que a dinâmica das ameaças deva ser assim: João não é bem-vindo aqui, nessa igreja. É como se Diótrefes estivesse dizendo isso. João não é bem-vindo aqui. Eu decidi. Diótrefes decidiu. Qualquer irmão dessa igreja que estiver alinhado com João não é bem-vindo aqui. E qualquer pessoa desta igreja que se colocar contra esta decisão de Diótrefes será expulso da igreja. Quem é que vai se arriscar? Muitos até aceitam isso. Muitos até aceitam isso. E é curioso, essa palavra aqui, ekbalo, ela começa igual eclésia, né? Eclésia. Chamados para fora. Chamados para fora, para dentro do ambiente do povo de Deus. Eclésia é isso. Chamados para fora do mundo e para a companhia de Deus. Olha o que Diótrefes decidiu. Expulsar, ekbalo, jogar para fora. Jogar para fora. Cristo salvou e o Espírito Santo mergulhou essa pessoa no corpo de Cristo. Eclésia, chamado de fora para dentro. E agora Diótrefes faz essa ameaça. Não gosto de João, não gosto do ensino dele, decidi aqui, ele não é bem-vindo aqui. Quem for amiguinho de João também não é bem-vindo aqui. E quem for contra essa decisão que eu fiz, vai ser ekbalo, vai ser jogado para fora da igreja. É um movimento contrário ao movimento da reconciliação, ao movimento da cruz, ao movimento do Espírito Santo. Irmãos, não é verdade que, lendo isso aqui mais demoradamente, a gente tem a impressão de que já existiam vítimas dele? Vítimas dele? Impede os que querem recebê-lo e os ameaça expulsar da igreja? Não é ameaça. E os expulsa da igreja. E os expulsa da igreja. Então, a impressão que eu tenho é que já havia vítimas dessas ameaças na igreja ali onde estava Gaio e onde estava Diótrefes. Porque sempre há quem não admite essa forma de conduzir o povo de Deus. A história dá conta disso. A história dá conta disso. Agora, irmãos, imagine. O Gaio, um irmão que recebe um bom testemunho de João, está ali, mas está sofrendo. Porque não era o presbitério que tomava essa decisão, era Gaio. E os expulsa. Não é os expulsam. Não eram os presbíteros. Era uma pessoa que estava no presbitério. O que o irmão Felipe disse em uma das reuniões aí passadas. Um presbítero pode ajudar muito e deve ajudar muito a igreja onde ele está reunido. Mas ele pode destruir aquela igreja. Ele pode receber um poder para destruir uma igreja, para machucar o coração dos irmãos. As irmãs e os irmãos aceitando aquilo, mas no coração eles não aceitam. Tanto é que já havia vítimas aqui.
Quem sabe Gaio? O Gaio estava lá, e ele assistindo isso. Gaio recebia os irmãos, hospedava os irmãos, se identificava com os irmãos. Mas tinha alguém na igreja tão grande que tomava essa decisão de jogar fora da igreja aqueles que concordavam com a doutrina apostólica escrita por João. Eu vou ficar por aqui porque o tempo foi embora. Mas isso aqui é muito solene. Isso aqui é para mim. Isso aqui é para me vigiar. Estou querendo impor minha vontade? Estou querendo ser maior do que meus irmãos? Estou querendo prevalecer sobre eles? Isso é para mim. Isso é para os aspirantes ao episcopado? Isso aqui é para nós todos. Que Deus possa nos conceder graça para guiarmos o povo de Deus de forma tal que o povo de Deus tenha prazer. As irmãs alegres indo para a reunião, os irmãos alegres indo para a reunião. Com prazer, porque são guiadas pelo exemplo de pessoas que se colocaram à disposição da igreja para servir o povo de Deus. Eu creio que essas verdades elas são suficientes para curar os nossos relacionamentos. Então, invocamos a bênção de Deus para que Ele aplique essa palavra no nosso coração. Amém. Boa tarde. Mais uma vez em Gênesis, capítulo 49. Agora o versículo 20. Gênesis, capítulo 49. Versículo 20. De Azer o seu pão será gordura, e ele dará delícias reais. Agora Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, versículo 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Muito bem, nós esperamos a ajuda do Senhor, mais uma vez, para compreender a sua palavra. Essa tribo se especializou na oração. A gordura, o melhor que pode ser oferecido para Deus. Quando era queimado a oferta, toda a gordura subia como um cheiro para o Senhor. E o melhor que qualquer um de nós pode fazer nessa terra para Deus é orar. Todos podem orar. Não tem idade para começar a orar. Não tem idade para parar de orar. A mulher pode orar, o irmão pode orar, a criança pode orar. Podemos orar o tempo todo. Nós podemos lembrar dos que estão no serviço. Nem sempre uma pessoa pode pregar o evangelho, mas ele pode orar por quem prega. Ele pode orar por quem prega e por quem está ouvindo. À distância. Então a oração, nesse aspecto, é um serviço que todos nós podemos contribuir. Não existe o dom da oração. Orar não é dom. Orar é um serviço maravilhoso, um culto que nós podemos prestar ao Senhor. E isso sobe, chega até a presença de Deus. Nós vamos olhar então alguns aspectos sobre esse assunto, de como nós podemos orar melhor, de como nós podemos apreciar melhor essa função, valorizá-la, O primeiro texto é em Salmos, capítulo 34. Salmos, capítulo 34, versículo 19. Salmos 34 e 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Parece, irmãos, que depois do pecado, o homem, se ele quiser ser bom numa coisa, geralmente ele vai ser ruim em quase todo o resto. São as especializações. Se você especializa numa coisa, geralmente as outras nós não vamos ser muito bons. Parece que Adão era bom em quase tudo, mas o pecado entrou e agora nós temos que ser especialistas em uma coisa. Só podemos ser bom, parece, muito bom, só em uma coisa. Você leva o seu carro para arrumar, a pessoa fala, não é minha especialidade, você tem que ir lá no fulano. Aqui eu só mexo com motor. Aqui é só pneu, aqui é só pintura. Em todas as áreas é assim. Tem o que constrói, tem o que pinta, tem o que passa os fios. Parece que para nós sermos bons, nós temos que ser especializados numa coisa só. Deus é bom em tudo. Todas as coisas. Ele é especialista em todos os assuntos. Por isso que o salmista falou, o Senhor me livra de todas. De todas. Ele entende de qualquer assunto. O Senhor Jesus, quando esteve nesse mundo, ele nunca indicou uma pessoa para um especialista. Isso aí eu não entendo, essa parte aí não tem como. Entendia de doença de pele, olhos, ouvido, boca, mãos, pés. Entendia de doenças mais profundas, porque a sogra de Pedro estava com febre. Naquela época não se sabia de infecções, nem de inflamações. Ele entendia. Ele entendia de doenças mais profundas na mente humana, que só há pouco tempo foram descobertas. Ele entendia. Ele entendia de doenças espirituais, por isso que ele libertava os endemoniados. O especialista, quando a pessoa vai se especializando, aí você ouve falar assim, o fulano agora está atendendo só em tal lugar, porque ele se especializou, ele só atende lá. Jesus atendia em qualquer lugar. Na rua, na praça, andando, parado, em casa. É difícil marcar um horário com um especialista. Concorrido. Jesus atendia com horário marcado. Marta e Maria marcou uma consulta para o irmão delas. Mas ele também atendia sem marcar. Jairo chegou e falou, eu não tenho horário, mas é uma emergência. Ele falou, eu vou lá na sua casa. Mesmo não tendo marcado a consulta. Tem especialistas que o problema chega para ele fala assim, você tinha que ter me procurado antes. Isso aí passou da hora. Isso aí não tem jeito mais não. Acontece. O Senhor Jesus, indo para a casa de Jairo, eles chegaram dizendo, passou da hora. Ele falou, para mim não. Vamos lá. Na porta de Naim, o rapaz já estava gelado, indo para o cemitério. Passou da hora? Não, para mim não. Eu vou ressuscitá-lo. E lá no túmulo de Lázaro já estava cheirando mal. E o Senhor Jesus ressuscitou. Entende de tudo, irmãos. Não tem nada que você possa estar passando, precisando, que Ele não entenda. Qualquer problema. O Senhor Jesus entende de mundo, de criação, de energia. Acendeu as lâmpadas no céu sem fios. Entende de construção. Deu a planta do tabernáculo, do templo. Entende de relacionamentos. Entende de finanças. Ele disse, ajuntai tesouros nos céus. Qualquer coisa. Por isso que nós temos que orar. Por isso que podemos orar com confiança. Porque não tem nenhum assunto que ele vai dizer, eu vou te indicar para o especialista. Nenhum. Nos atende em tudo. Porque é especialista em todas as coisas. Salmos 35. Salmo 35, o versículo 13. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava
a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu peito. Mais um objetivo da oração, ela volta para nós. Vamos imaginar, minha irmã, que você está orando pelo seu marido, e aí a oração que você mandou vai lá como uma pomba, mas lá o ambiente, ela não pode pousar, porque ele ainda está no pecado. Foi uma oração desperdiçada? De jeito nenhum. Ela vai voltar para você, trazendo consolação, trazendo esperança. Ela vai e volta. Se ela não pode pousar, se ela não pode atuar pela pessoa que você está orando, ela vai atuar em você, de volta. Nem oração é desperdiçada por ninguém, nem por aqueles que não mudam, porque ela volta para nós, ela nos consola, ela nos conforta. Nem sempre uma nuvem, ela chove onde ela forma, mas ela vai chover em algum lugar. Nenhuma oração pode ser desperdiçada. Talvez a oração que você fez, ela vai bater na vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que seja respondida a oração que você está fazendo. Tem hora que não é. Tem hora que é a nossa vontade, mas não é a do Senhor. E ela bate na vontade do Senhor. Perdeu tempo? Perdeu a oração? De jeito nenhum. Ela volta para você e ela te conforta e ela te consola. A providência de Deus, irmãos, são coisas misteriosas que não podem desanimar ninguém. Não sabemos o que o Senhor tem planejado para nós, mas sabemos que é o melhor. É o melhor, irmão. Deus quer o melhor para você. Nunca quis o pior para nós. Se Deus te salvou do inferno, irmão, por que Ele vai deixar de te ajudar justo agora, que você está indo para o céu? Se Ele te estendeu a mão quando você estava lá no pecado, por que Ele vai largar justo agora? E você está quase chegando em casa? Não faz sentido pensar assim. Não faz sentido pensar que nós fomos abandonados por Ele. É porque tem coisas que acontecem fora de nós, além de nós, acima de nós. Sabe o que é a providência de Deus? É um assunto pouco estudado no nosso meio, né? Vamos contar uma história para nós fixarmos melhor. Não é o assunto. Sabe o que é a providência que atua fora de nós, para o nosso bem? Deus sabe o que é melhor para nós, o melhor para Ele, o melhor para nós. Por isso que tem hora que a oração vai e volta. Porque não era a vontade dEle. Ela vem só em forma de consolação, ela não resolve o problema. Porque às vezes o Senhor tem planos melhores. O que é a providência? Diz que havia um homem que tinha muita vontade de saber o que era a providência de Deus. E ele orava, ele pedia uma revelação sobre esse assunto. É uma história fictícia. Diz que Deus enviou um anjo para caminhar com ele, para mostrar o que era a providência. No primeiro dia, eles hospedaram na casa de um homem muito humilde, mas muito bom. Um bom crente, um bom servo de Deus, mas muito humilde. Foram recebidos na casa desse homem, e esse homem, ele tinha um copo de ouro que era herança da família. Vinha dos pais, dos avós, e ele tinha o prazer de, quando chegava uma visita, ele oferecia a bebida no copo de ouro. Algumas pessoas já tinham dito, por que você não vende esse copo de ouro e reforma a sua casa, melhora a sua vida? Ele dizia, não, isso é uma lembrança, isso é um conforto para mim. E assim ele serviu eles no copo de ouro. Quando eles foram embora, o anjo pegou o copo de ouro, pôs na sacola e saíram. Levou o copo do homem. No outro dia eles hospedaram na casa de um homem também bom, mas esse homem era paralítico. Ele era bem controlado de situação e dependia a sua vida a um mordomo muito querido para ele. Um servo, porque ele não tinha família, não tinha filhos. Foram muito bem atendidos na casa. E na hora de sair, o homem paralítico disse, o meu mordomo vai com vocês até lá na frente, porque vocês não conhecem o caminho. Quando chegaram lá, na hora de dividir, um para um lado, outro para o outro, o anjo matou o mordomo.
na terceira casa que eles hospedaram na casa de um homem muito ruim, um homem rico, muito bruto, que não receberam eles bem, trataram eles muito mal, e na hora de ir embora, o anjo pegou o copo de ouro e deu para o homem. Deixou lá na casa do rico ingrato. Lá de fora, o anjo falou para o rapaz, falou, olha, isso é a providência de Deus. Ele falou, olha, eu não entendi nada. Eu vou te explicar. O primeiro homem que nós hospedamos na casa dele é um bom crente. Existe uma coroa nos céus esperando por ele. Só tinha uma coisa entre ele e a coroa, aquele copo de ouro. Ao tirar o copo, eu lhe dei a coroa. E ele vai usá-la eternamente. E vai poder colocar ela nos pés do Senhor Jesus. Eu matei o mordomo, porque naquela noite ele ia matar o patrão dele, para ficar com a herança. E eu dei o copo de ouro para o rico, porque para o lugar que ele vai não tem nada. Ele está condenado. E tudo que ele pode receber é só nessa vida. São mistérios, irmãos, que nós não compreendemos. Planos eternos. Coisas que o Senhor vê que nós não vemos. Mas está aí, junto conosco, interferindo nos rumos da nossa história. Mas lembre-se, o Senhor sempre preparará o melhor para você. Sempre o melhor. Em todos os assuntos, em todos os aspectos. Coisas que nós não conseguimos compreender. Por que isso acontece? Por que um irmão bom sofre? Por que um irmão bom está no hospital? Por que ele não prospera financeiramente? Por quê? Por que um irmão desleixado na fé vive tão bem, vive tão tranquilamente? São mistérios, irmãos. Mas o Senhor sabe. E o melhor está sendo preparado para nós. E se a sua oração não for atendida, do jeito que você acha que precisa ser atendida, ela voltará para o seu peito. E você será consolado. Ainda vale a pena continuar orando, clamando ao Senhor, tendo comunhão com o Senhor. Vocês já viram a oração do publicano aqui em Salmos? Salmos capítulo 40, versículo 12. Salmos 40, versículo 12. Porque males sem número têm me rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Você já imaginou, irmãos, que essa oração do publicano estava no Antigo Testamento? Por que ele não usou todas essas palavras? Porque a hora que ele ora, o que mais toca em nós não são as palavras, é o jeito que ele ora. E sabe, irmã, eu acredito que lá onde você reúne tem um irmão assim. Quase toda igreja local tem um irmão assim. Quando ele levanta, você fala amém. Porque você sabe. E se ele levantar, ele vai te levar num lugar que você nunca imaginava que existia. Já aconteceu isso, não já, irmão? Geralmente são irmãos humildes, com palavras, mas é o jeito que eles oram. E aí você fica escutando aquilo, você pensa, mas existe esses cômodos nos céus? Esse irmão está nos conduzindo a coisas tão profundas, comunhões tão singelas, tão bonitas. É o jeito que ora, irmão. É o jeito, não são as palavras. A cabeça abaixada. Lembre-se, irmão, sempre ore com a cabeça abaixada. Nós não somos nada. Sempre abaixe a cabeça. Quando você entra aqui, você abaixa a cabeça. É um sinal de submissão, de adoração, de reverência. O Senhor está acima de nós. O Senhor sabe mais do que nós. Cuidado com as palavras. Seja humilde. Tenha sinceridade nas suas orações.
Cuidado com as suas orações públicas. Você está levando o povo de Deus à presença dele. Escolha bem as suas meditações. Uma vez, eu estava com um irmão numa casa, essa pessoa ainda não creu. E ela disse que uma vez esteve aqui, numa reunião, há um tempo atrás, e ela não aproveitou a mensagem, ela disse que entendeu muito pouco. Mas segundo ela nunca esqueceu a oração que foi feita ao final. Está vendo? O cuidado. O cuidado com a oração que é feita. Paulo falou que a oração ela é feita. Você não pode ser pego de surpresa. Ela não é na mente. Não são palavras atrás de palavras. É o coração. Você tem que estar sempre preparado, orando sempre. Por quê? Porque se te chamar, ela já está pronta. É só falar. E como é bom, né, irmã, ser conduzido por um irmão que ora com um jeito de humildade, com palavras sinceras. Como é bom falar um amém por uma oração que toca o coração de quem ouve e toca a face de Deus. É maravilhoso, né? A oração, talvez ela não vai mudar a situação, mas ela pode mudar você. Você já pensou que tudo que pode acontecer com a sua vida, talvez esse sempre foi o objetivo? Mudar você? Porque você mudou depois dos problemas. Você está estudando mais, está mais atento, está mais cuidadoso, está mais humilde, está mais temente, está orando mais. Talvez esse sempre foi o objetivo da dificuldade, irmãos, mudar-nos, mudar a gente. E mesmo orando para que a circunstância seja mudada, talvez nós que seremos mudados. Deus não escuta palavras. Deus não atende pedido. Deus atende fé. Não é o que você diz, é a sua confiança naquilo que Ele pode fazer para nós, por nós, dentro da sua graça. Apocalipse capítulo 8. Versículo 4. Apocalipse 8 e 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. As orações, irmãos, elas não chegam na presença de Deus como um zumbido de abelhas. Talvez você pense, como que elas chegam lá? Todo mundo orando ao mesmo tempo, cheio de problemas, cheio de pedidos. Como que Ele gerencia tudo isso, aquele barulho, né? Não é assim. Isso é um lugar silencioso. Aqui no começo dessa descrição diz que houve silêncio no céu por meia hora. É um lugar silencioso. Não é porque não acontece nada lá. É um silêncio reverente, diferente da terra. E como que elas chegam lá, nossas orações? Chegam como uma fumaça. Uma fumaça. Elas vão subindo do altar. E quem consegue se livrar de uma fumaça? Ninguém. Mas a fumaça não faz barulho. O fogo faz. As palavras na boca, o coração ardendo, os pedidos mais secretos. Tem barulho. Mas a fumaça não faz barulho. E ela chega lá no céu. E o Senhor se envolve com os nossos problemas. Ele é tocado pelos nossos problemas. E depois são lançadas de volta na terra, como forma de vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. É assim que as orações são respondidas. As vozes é a resposta que vem só para você.
Só para você que orou. O trovão é a resposta que vem para quem você orou. Para a igreja, para a família. É uma resposta mais alta, que atinge mais ouvintes. E o relâmpago é a luz no meio da tempestade. Ainda há esperança. É a luz na escuridão. Não desiste, não desanima. Eu estou com você na hora mais escura. E depois o terremoto. E abre as cadeias. E abre os túmulos. Eu vou tirar do pecado aquele que você tem lembrado em oração. Eu vou abrir as cadeias. Quando eles oravam por Pedro, a cadeia estava trancada, mas o céu não. Os portões dos céus estavam abertos. Por isso Pedro foi libertado. Vale a pena, irmãos, nós orarmos. Às vezes a gente pensa que Deus era mais poderoso de Malaquias para trás. Fazia mais proezas, fazia mais milagres, derrubava mais muros. Mas na verdade nós temos o mesmo Deus. Nós é que mudamos. Nossa fé diminuiu. Nossas orações são mais lentas, mais egoístas. Falamos mais de nós do que dele. É o mesmo Deus. Sempre é possível ter uma oração no bolso, viu, meu irmão, minha irmã? Existem as orações de bolso, as pequenininhas. Salva-me, socorre-me, ajude-me, tenha misericórdia. Essas orações pequenas, elas navegam águas rasas. Acabou a graça, acabou a fé, acabou a paciência. Aí você usa esse barquinho, ele pode navegar nessas águas mais maneiras. Mas sempre tem aquelas orações carregadas. Grandes navios carregados. Pode colocar tudo em cima do Senhor. Viu? Não tenha medo de pedir. O dia que você terminar uma oração, minha irmã, e achar que pediu demais, você pediu pouco. Deus aguenta tudo. Deus é igual o mar. O mar nunca vai reclamar do tanto de navio que colocar em cima dele. Nunca. O mar nunca vai falar assim, olha, eu não estou aguentando mais a pressão. Nunca. É igual Deus. Pode colocar tudo no peito dele. Que ele aguenta. E depois que você achar que pediu tudo o que precisava pedir, o apóstolo Paulo diz que ele vai te dar, ele é capaz de te dar infinitamente mais daquilo que você pediu ou até pensou. Vamos para o outro assunto, senão não vai dar tempo. Gênesis, capítulo 49, versículo 21. Gênesis 49, versículo 21. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. Nós vamos pensar no aspecto do aconselhamento. Aqueles irmãos e aquelas irmãs que estão no meio do povo de Deus para aconselhar-nos, os pacificadores, os reconciliadores, pessoas que têm nos seus lábios sempre uma palavra doce, uma palavra equilibrada. Não são muitas palavras, mas palavras que enchem o nosso coração. São os amigos mais achegados do que os irmãos. Estão entre nós, são discretos. Muitas vezes passam por anônimos. Mas o Senhor tem usado um aqui, outro ali, dependendo da circunstância, para alcançar o nosso coração nas horas mais difíceis. Um irmão que senta do seu lado e do nada ele fala uma frase que nunca mais sai da sua cabeça, que mudará a sua vida para sempre. Uma irmã que vê você passando com a mala na mão e ela diz, onde você vai, minha filha? Eu vou largar do meu marido. Ah, você vai largar do seu marido. Senta aqui um pouquinho. Uns 5, 10 minutos, ela já está apaixonada pelo marido de novo. Estão entre nós os conselheiros, palavras bonitas. Não aparecem, não pregam, não estão em púlpitos, mas estão aí. E a hora que nós mais precisarmos, eles vão dizer a palavra mais bonita que você poderá ouvir.
Você é um conselheiro, meu irmão. Você tem condição, minha irmã, de aconselhar pessoas que estão passando por dificuldades. Você tem se preparado para isso. Os melhores conselheiros que nós temos entre nós já estão indo embora. São as mais velhas, são os mais velhos, têm mais experiência, estão indo embora. Quem vai ficar no lugar deles? Quem vai fazer pelos outros o que fizeram por nós? Você fará, meu irmão. Você tem essa capacidade, você tem esse dom, você exercita esse dom da paz, da palavra bonita, do conselho bonito. Pessoas que querem ver você indo para frente. Você já viu que tem esse tipo de crente no meio do povo de Deus? Ele chega num ambiente e de repente você não sabe como, passa uns 30 segundos e vocês já estão falando de Deus. A gente não sabe como aquilo acontece. É só ele chegar. É só ela chegar, ela coloca a gente lá na porta. Como ele faz isso? Como ele quer o bem de nós? Sempre colocando os crentes para frente. Bons assuntos, boas conversas, bons conselhos. Não tem assim, irmãos? Não tem pessoas assim? Que mudam o ambiente para melhor? Tornam o ambiente mais solene, mais sagrado, mais espiritual? Vamos pensar nos aconselhamentos. Como aconselhar as pessoas? Como nos preparar, irmãos e irmãs, para aconselhar as pessoas? Olha o Senhor Jesus, vamos olhar o exemplo dele primeiro. João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabi, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os seus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Vamos aprender com o mestre. Você é chamado numa casa, meu irmão, ou você está ali. Tem uma pessoa ali, uma irmã ou um irmão sofrendo, angústia de morte, tristeza, perdeu um ente querido, o lar está destruído. O que você falará? O que você vai falar? Para deixar ali uma impressão de palavras formosas. E a hora que você sair, a irmã falar assim: olha, foi uma bênção essa visita. Aprenda, prepare-se, porque você vai estar nessa situação. Essa mulher estava destruída. Ela não conheceu nem o Senhor, de tão destruída que ela estava. Mas aí o Senhor Jesus falou assim, ó: eu te conheço. Chamou ela pelo nome, Maria. Então lá naquele momento você vai falar assim, meu irmão: olha, nesses momentos mais difíceis, que você não está vendo a presença do Senhor, você está chegando ao ponto de talvez querer negar a sua própria fé, de tanta dor. Mas lembre-se, Ele te conhece. Ele não falha. Ele não muda. Ele sabe. Você tem dúvidas, Ele não. Você tem incertezas, Ele não. E aí Maria respondeu assim, ó: mestre, é muito pouco para o Senhor Jesus. Todo mundo chamou ele de Senhor depois que ele ressuscitou. Mas ela chamou de mestre. É muito pouco. Mas ele não criticou. Você vai chegar em lares, irmão, que vai estar lá muito pouco de Deus. Porque eles estão destruídos. Você vai criticar? Ah, mas onde está a sua Bíblia? Onde está a sua fé? Nada disso. Nada disso.
o que ele fez foi o seguinte: não chegue tão perto de mim, porque agora nós vamos entrar em um novo relacionamento, Maria. Eu vou embora. E você tem que estar preparada para se relacionar comigo no Espírito. É um relacionamento próximo, mas à distância ao mesmo tempo. Eu vou embora, Maria. Você não pode se apegar a essas evidências físicas, a esses sinais físicos. Eu estou indo embora. Aprenda, Maria, a conviver comigo em outras realidades espirituais. E é assim que se aconselha o povo de Deus. Você tem que imprimir naquela casa, naquele lar, naquele casal, naquela pessoa, independente do que esteja acontecendo, ele tem que estar firmado num relacionamento eterno de fé. O Senhor está ali, o Senhor está conosco, o Senhor não nos deixou. Ele está ali. Tem hora que nós queríamos que Ele estivesse ali, literalmente. Mas Ele está espiritualmente, é o mesmo Jesus. Ele não faria nada mais se Ele estivesse no corpo do que Ele não fará estando no Espírito. Prepare-se. Lucas, esse aqui é talvez um dos exemplos mais profundos, do aconselhamento do Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 17. Lucas 24, versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ó a sabedoria aqui, irmão, para aconselhar. Para chegar numa casa que está desanimada, que está saindo de Jerusalém, que está se afastando das promessas. Aprenda com o mestre, meu irmão. Você vai passar por isso. Não esteja desarmado. Cause uma boa impressão espiritual. O que vocês estavam falando no caminho? E um deles disse: onde você estava esse tempo todo que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Eu fico pensando, irmãos, a hora que o olho desse homem abriu e ele descobriu que tinha feito essa pergunta para o Senhor Jesus. O que será que ele não sentiu? Como eu fui ousado, sem saber com quem eu estava conversando. Eu acho que todos nós, irmãos, já tratou Jesus assim. Eu acho que todos nós já pecou dessa maneira. Tem hora que a gente pergunta: onde o Senhor estava? E ele estava ali o tempo todo. O tempo todo. Mas veja a resposta. O Senhor Jesus poderia ter dito para eles: olha, eu estava lá no olho do furacão. Eu estava lá no centro da vontade de Deus. Eu estava lá na cruz, era eu. Como assim onde eu estava? Eu estava lá na cruz. Era eu que estava lá. Não, de jeito nenhum. Olha como ele respondeu. Que coisas que vocês estão falando? Quais? Não é que ele não sabia quais. Ele só queria que aqueles homens colocassem para fora as suas impressões, as suas tristezas, as suas decepções. É assim que aconselha o povo de Deus, minha irmã, meu irmão. Você tem que ter uma habilidade dada pelo Senhor para que aquele lar, aquele casal, aquela pessoa tenha confiança de dizer quais são. E se você não puder ajudar, pelo menos ela desabafou. Será bom para ela, terá sido bom para ela ter colocado para fora a angústia.
Nós estamos aqui perto, acho que alguns irmãos já viram isso, mas volta aqui em Malaquias, estava profetizado que o Senhor Jesus ia andar com eles. Malaquias capítulo 3. Malaquias 3, versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Que profecia, hein? E cumpriu o dia que ele caminhou com os dois, que iam conversando um com o outro. E por que ele se aproximou deles? Porque eles eram preciosos. Ele não ia deixar eles se perderem, não, com dúvidas, não. Eles eram joias. Por isso ele esteve lá. Salmo 69. Nós estamos terminando. Salmo 69. Versículo 20. Salmo 69 e 20. Afrontas me quebraram o coração. Eu estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. O Senhor Jesus sentiu falta na cruz de consolação. Ele não pediu clemência na cruz. Ele não pediu roupas na cruz. Ele não pediu alívio na cruz. Mas desejou que estivesse ali alguém que pudesse falar algumas palavras bondosas para ele ouvir enquanto morria. Mas não encontrou ninguém. A igreja onde você reúne já ouviu de você, da sua boca, palavras consoladoras. Quem está sofrendo pode contar com a sua colaboração, com o seu conselho, o seu bom conselho. Um bom conselheiro, ele sempre começa a frase assim, na maioria das vezes eles falam assim com a gente. Você lembra? Não é, irmãos? É sempre assim que eles começam. Você lembra? E aí eles entram dentro da nossa alma. Você nem percebe. Você se lembra? Traz à memória as promessas antigas. O dia em que nós confirmamos a nossa fé através do batismo, você lembra? Você batizou, você fez um compromisso com o Senhor, você vai deixá-lo agora. Perdoe o seu marido, perdoe o seu filho, perdoe a sua esposa. Não nos deixe. Você é precioso no trabalho de Deus. Poucas palavras e nós já estamos desmanchados. Não é assim? Palavras bondosas. Davi, no Salmo 27, é o último versículo que nós vamos ler. No Salmos capítulo 27, olha a expressão que ele usa aqui. Capítulo 27, versículo 13. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sabe o que é isso, minha irmã? O que é essas palavras? Davi está falando assim, não. Eu mato o leão, vem o urso. Eu mato o urso, vem Golias. Eu mato Golias, tem Saul. Saul morre, tem Absalão. Junto com ele tem Aitofel. Aí aparece um tal de Ziba e Simei. Depois tem Adonias. Eu não sei mais, eu não aguento mais. Será que eu nasci no mundo para conhecer só gente ruim? De caverna em caverna, só correndo, só fugindo? Não é possível. Será que eu nasci numa geração só de gente má, até dentro da minha casa? E ele disse, olha, eu vou morrer se eu não encontrar
gente boa na terra, porque não é possível. Eu saio de um problema e entro no outro. Quando um não quer me matar, é porque dois querem. Eu nunca estou em paz. E o Senhor ouviu ele falando isso. Deus ouviu, minha irmã. E preparou para ele os seus amigos que ele conheceu na terra. O primeiro foi Jonatas. E a alma dele se ligou na hora. Você tem um irmão ou irmã assim? E o dia que você conheceu ela, a sua alma ligou na hora. E está até hoje. É um irmão que ele pode mudar lá para o exterior, ficar 10 anos. O dia que ele volta, vocês começam a conversar, parece que vocês estavam conversando ontem. Não tem uma pessoa assim na sua vida? Todos nós temos um, pelo menos um. Você não tem, minha irmã? Uma pessoa que não precisa ficar ligando todo dia, conversando toda hora, mas a hora que encontra, a alma está ligada. É os nossos Jonatas. O Senhor nos dá essa bondade. O Senhor não nos deixou, o Senhor nos ama. Davi conheceu um estrangeiro chamado Itai. E que ele estava fugindo de Absalão. Itai apareceu com a família. E Davi falou assim, não, você não tem nada com isso. Fica aí. Ele falou, não, você não está entendendo. Onde você for, eu vou. Quem falou essas palavras? Onde você for, eu vou. Onde você morrer, eu morrerei. Itai falou para ele, subindo o Monte das Oliveiras, para a vida ou para a morte. Nós não temos uma pessoa assim na nossa vida? Nós temos. O Senhor nos deu essa graça. Irmãos que morreriam por nós, que quando nós estamos sofrendo, sofrem mais do que nós. Todo mundo aqui tem pelo menos um que o Senhor nos deu. Ele tinha um Uzai, o amigo do rei, que ficou lá em Jerusalém para aconselhar, para enfrentar Aitofel, correndo risco de vida. Não pôde ir com seu amigo na caminhada para o deserto, mas ficou lá na toca do lobo, enfrentando os cães do inferno. Ele foi muito corajoso. Tem Barzilai, um irmão idoso. Todo mundo aqui tem um irmão idoso marcado no coração. Todo mundo tem uma irmã idosa marcada no coração. Uma irmã que passou por você e fez um comentário pequenininho. E a sua vida mudou de direção na hora. Todo mundo aqui lembra de uma pregação que do nada o pregador soltou uma pedrada que foi no meio da sua testa. Você lembra, não lembra? Pode ter passado 20 anos, 50 anos, você vai lembrar. Nós nunca mais esquecemos. Eu encontrei uma pessoa dessa tribo uma vez. Passou por mim uma irmã. Eu era mais ou menos da sua idade, de vocês. E ela falou assim, que dia que você está pensando em batizar? Foi só isso. O bom conselheiro não suspeita mal. Ele é amoroso. Ele quer melhorar a nossa vida. Ele quer o melhor para nós. É um anjo de Deus. Está entre nós, esses irmãos, essas irmãs maravilhosos. Você é uma bênção, minha irmã. Você que é uma conselheira, você é uma bênção. Você tinha que viver uns 200 anos. Que coisa maravilhosa. Eles parecem que são de outro mundo. Você está lá na luta, na fadiga, na tristeza, eles vêm assim com a calma, parece que eles não estão entendendo que eu estou desesperado. Mas eles vêm, eles vão chegando e transmitem uma paz, uma segurança, né? Parece que nem estão aqui de cá do Jordão. Você já viu, não sei se você já fez essa experiência, depois você pode fazer. Se você começar a ler o livro de Juízes, aí você não para a hora que ele termina, você entra no livro de Ruth direto, não para a leitura. Lê e entra direto no livro de Ruth. A hora que você começar a ler o livro de Ruth, você vai pensar assim, não, mas deve ter passado uns 70, 80 anos aqui de uma história para outra, porque não tem lógica.
Lá no livro de Juízes, Sansão coloca fogo nas lavouras dos filisteus. E aqui no livro de Ruth, eles estão colhendo a cevada. Lá no livro de Juízes, as mulheres são abusadas, elas são esquartejadas. E no livro de Ruth, Boaz chega e fala, olha, você está sob minha proteção, ninguém vai colocar a mão em você. Lá no livro de Juízes, cada um faz o que quer. Lá no livro de Ruth, Boaz fala assim, olha, eu vou te remir, mas eu tenho que respeitar a autoridade, eu tenho que procurar o primeiro, ele está na frente. Eu não posso fazer o que eu quero. Aí você pensa assim, deve ter um abismo entre essas duas histórias, mas não. Lá no começo diz, e na época em que os juízes governavam a terra, aconteceu aquela história que parece que está fora da história. Assim são os conselheiros. Parece que estão fora do mundo. Estão em outra dimensão. O negócio está pegando fogo. Papéis estão sendo assinados. As coisas estão sendo divididas. E eles chegam. Eles vão entrando no nosso meio, sentam do nosso lado. Como é que é essa história aí, meu irmão, mesmo? Você lembra? Você lembra do dia que você falou que por amor ao Senhor você ia servi-lo? Não faz isso não. Isso vai trazer um prejuízo para sua casa, para sua família. E do jeito que eles chegam, eles saem. E aquilo fica no coração para sempre. Cada um de nós aqui lembrou de alguém. Cada um de nós aqui lembrou de um dia. É como a mulher samaritana disse lá dentro da cidade. Ela disse, venham ver um homem que sabe tudo que eu tenho feito. Palavras, elas aquecem o coração, elas nos inspiram, elas nos acalmam. Uma das coisas mais impressionantes que tem na Escritura é que o Senhor Jesus, saindo da ceia com seus discípulos, eles cantaram um hino. Ao terminar a Páscoa, eles cantavam, os judeus cantavam, do Salmo 113 ao 118. E provavelmente o cântico que foi cantado foi entre esses dois salmos. Começava a Páscoa cantando o 113 e terminava a Páscoa cantando o 118. E eles cantaram, muito provavelmente, na saída da ceia, o 118. E ele estava indo para a cruz. Sabe o que ele cantou com seus discípulos? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremos nele. E a Bíblia diz que era de noite. A escuridão estava chegando. Os inimigos estavam preparados. Mas o Senhor com seus discípulos estava cantando. Esse é o dia que o Senhor fez. Amém.